Oi, amados. Hoje queremos falar um pouco sobre os nomes de Deus e a Trindade. Em Isaías 45:22 diz: Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Nós já consideramos, os atributos morais ou comunicáveis de Deus nos vídeos passados. O objetivo aqui não é só intelectualmente aprender sobre isso, mas de modo que nós possamos aprender para adorar o Senhor, para conhecer sobre a pessoa dele, em que nós nos baseamos pela revelação que ele deu na Bíblia. Devemos ter em mente dois grandes pensamentos aqui. Desejamos conhecer a Deus, não meramente para que tenhamos conhecimento, e sim também para que vivamos de conformidade com Ele e com seu plano para a nossa vida. Então, o objetivo é que nós possamos viver como Ele quer. Lembremos também que, para conhecermos a Deus, somos inteiramente dependentes da revelação. Deus nos deu a verdade sobre Ele, seus atributos, que você aprende na palavra de Deus, de forma muito especial, aplicando nomes especiais a si próprio. Ele mesmo aplica isso. Assim chegamos ao grande tema, que são os nomes de Deus. Não é possível nós lermos as Escrituras sem notar certos nomes que são dados por Deus a si próprio. E o propósito desses nomes consiste também em focalizar a atenção sobre um aspecto do outro ser, Deus, e do seu caráter. Os nomes sempre representam o caráter. Principalmente na cultura hebraica e na cultura oriental, o nome diz alguma coisa sobre a pessoa. Se você tem um nome bom, e ainda com muita dificuldade, nesse mundo moderno, ainda as pessoas consideram que a vida das pessoas pelo seu caráter. Então o nome representa a pessoa, o seu caráter, e isso na época, que o povo oriental, ou a parte do Oriente, considerava muito isso. Você vê isso na própria Bíblia, em que Deus coloca os seus nomes mostrando o seu caráter. Então, primeiro, os nomes de Deus. Em primeiro lugar, vem El, Esse significa ser o primeiro, ser supremo. Ele também contém a ideia de energia, poder e grandeza. Então, o primeiro nome, El, El. Então, o próximo nome é Elohim, que é plural na forma. E essa tendência contém a ideia de que Deus é alguém que deve ser temido, bem como alguém que é poderoso, E esse nome que geralmente, usa quando está falando de si próprio, em termos da criação. Então, Elohim. Então, o próximo nome é Elion, que significa aquele que é sublime e exaltado. Vejam como cada um desses nomes nos fala algo em particular de Deus, como é usado na narrativa, e como se destina a comunicar uma impressão particular em relação à pessoa e à personalidade de Deus. Em seguida, temos o quarto nome, Adonai, Adonai, significando o Senhor onipotente e o soberano, a quem tudo está sujeito, a quem o ser humano se relaciona como servo. E o nome que era, portanto, frequentemente usado por Deus quando se dirigia aos filhos de Israel. Ora, todos esses nomes descrevem Deus como um ser transcendente, imenso, sublime, poderoso, exaltado na sua glória. O quinto nome é Shaddai. Ora, esse descreve Deus como possuidor de todo o poder no céu e na terra.
mas especialmente aquele que a tudo subjuga e a tudo faz que seja subserviente à obra da sua graça. Vejam vocês agora a importância sobre isso, sobre esse nome. Esse nome descreve Deus, seu poder sobre os elementos, né? Em seu poder sobre a natureza e a criação. Sim, porém não seu mero poder. Ele particularmente, Shaddai enfatiza o controle que Deus mantém sobre todas essas coisas, para o propósito de sua graça e de sua misericórdia. Bem como o seu procedimento com os homens e as mulheres. Por exemplo, ele controla o vento, a chuva, a neve, para que possamos ter alimentos para comermos. Esse é o significado de Shaddai, né? Esse controle completo. Temos ainda o nome chamado o grande, né? Que é Yahvé, traduzido como também Jeová. A própria Bíblia nos diz que de todos é o mais excelente, né? Então significa que Deus se chamando de eu sou o que sou, ou vocês podem traduzi-lo como eu serei o que serei. E ambos são verdadeiros. O nome transmite, portanto, sua imutabilidade, especialmente sua imutabilidade em sua relação com seu povo. Daí vocês, irmãos, podem descrever este nome como Yahvé, como o grande nome pactual de Deus. Vocês descobrem na Bíblia que a Bíblia sempre fala sobre essa aliança, sobre a aliança que Deus fez com o homem. Ele fez uma aliança com Adão, ele fez uma aliança com Noé, ele fez uma aliança com seu filho. Deus é um Deus que faz aliança, né? Ele promete, ele se compromete a fazer certas coisas. Deus é um Deus que faz aliança, certo? Ora, quando ele procede assim, geralmente vocês descobrem que ele se chama pelo nome de Yahvé. E quão magnífica concepção é essa? Esse ser onipotente, a quem adoramos, que é em si mesmo autoexistente, todavia decide revelar-se, evidentemente, vincular-se a meras criaturas como nós, criaturas temporais, e quem ele trouxe à existência. Nós temos Yahvé Sabaote, o Senhor dos Exércitos, lá em 1 Samuel 1,3. Tem havido acima discussões em torno do significado de Sabaote. Há quem diga que ele significa as estrelas nos céus, outros afirmam que ele significa o exército de Israel. No entanto, creio que estamos provavelmente mais seguros tomando o exército Yahvé dos exércitos, Yahvé de Sabaote, como se referindo a anjos. Ele é onipotente, o autoexistente, aquele que é o Senhor de todas as hostes angelicais. Então, todos os seres, imagina assim, as formigas, imagina os vírus, imagina os micróbios, imagina os animais, imagina todas as estrelas, trabalham para ele, né? Estão sob seu controle, tá certo? Quem é que pode resistir? E em seguida temos Yahvé Jireh, nome que Deus se apresentou a Abraão quando estava para oferecer o seu filho Isaque. A provisão para o sacrifício, o carneiro, foi encontrado na moita. E Abraão falou este nome, Yahvé Jireh, o Senhor proverá.